aqui. Este projeto, como a vereadora falou, é um projeto de 3 anos, estamos no 2º ano, o projeto Aldeias Creativas, Satélites Culturais da Serra do Pidez. É uma iniciativa promovida pelo programa que se chama Parties and Art for Change, da Fundação Carlos Gulbenkian e Fundação La Caixa. E a ideia é promover práticas artísticas para a inclusão social. Nesta edição foram escolhidos 16 projetos em todo o país e este projeto, se calhar, é o único que é a condição, porque o nosso condicionamento aqui é a falta de acesso à cultura, muito reduzida, estamos num concelho que está bastante afastado da urbe e também temos um êxodo rural constante. Não é? O ano passado, por exemplo, fechou um jardim de infância por falta de crianças, então digamos que a desertificação é uma ameaça constante. A ideia deste projeto é trazer dinamismo social, artístico, cultural, para, de certa forma, tentar fixar as pessoas, tentar trazer um dinamismo que, a nosso ver, falta um pouco. E esta é um pouco a nossa missão, é mesmo muito cultural. Hoje aqui vamos falar, nesta parte da manhã, vamos apresentar um projeto que é de educação ambiental e criativa, com os artistas Eduardo da Silva e Manuel Apresentação. Nós vamos passar uns vídeos onde vocês vão ver como foi o seu processo de residência artística. Eu posso adiantar, eles trabalharam em 3 contextos educativos muito diferentes uns dos outros, o qual foi um grande desafio, ao meu ver, para eles, mas, ao mesmo tempo, trouxe muita riqueza pela diversidade do público. Trabalhamos com o agrupamento escolar Vieira de Araújo, Vieira do Minho, com as turmas do 6º ano, 5 turmas. São crianças que são da vila de Vieira do Minho, mas também que vêm de todas as aldeias do concelho de Vieira do Minho. Trabalhamos com a Escola Básica de Cabril, é uma escola muito singular e peculiar. Temos um grupo de 13 crianças, agora 14, e são 14 crianças que estão do 1º ao 4º ano, muito diversas, muito diferentes, algumas com necessidades educativas especiais, e é uma turma muito amorosa, dizemos, é incrível o afeto que eles têm. E depois trabalhamos com a comunidade de aprendizagem germinal, que é um projeto educativo que faz parte da Associação Rural Vivo. São crianças que estão em ensino doméstico, que vai do 1º ao 7º ano, e são também 13 crianças. E pronto, são 3 contextos que não têm absolutamente nada a ver, e acho que isso foi muito interessante. Eduardo da Silva é designer, artista plástica, ele está no Tirso, tem um projeto que se chama Aquarelas da Terra, e precisamente no vídeo vamos ver o trabalho que desenvolve, que é o Fábrica de Pigmentos Naturais. Ela fez 2 oficinas, uma primeira onde ela ensinava a fabricar os pigmentos naturais, e uma segunda onde ensinava a pintar com a técnica da aquarela, com estes pigmentos. Bom dia. Sim. Então, queria agradecer desde já o convite ao Rural Vivo para fazer esta residência e, em especial, a Evelyn pelo apoio que fez durante o processo, que me acompanhou. Então, a residência foi estruturada em 2 oficinas, uma primeira dedicada à criação de uma aguarela e a segunda oficina um momento para poderem explorar as aguarelas e pintarem, se quisessem, uma ilustração. Este processo da residência começou por a procura de elementos, isto é, solo, terra, pedras. Este processo começa pela recolha de materiais, das viagens que eu fui fazendo de Terras de Bouro para o Campo do Gerês, desde recolhi solo, argila e algumas pedras, e é a base para a concepção dos pigmentos naturais. Na primeira oficina começamos pela extração do pigmento, por um momento importante da decantação, que aprenderam a separar a água dos resíduos mais pesados e de uma película finina de pigmento, que era o que nós queríamos extrair. Nesta primeira oficina, o que eu senti de mais curioso e interessante foi o contacto com os novos materiais. Alguns deles não sabiam o que era um almofariz, por exemplo, e então era toda uma diversão
possam descobrir um novo material e trabalharem com ele. E também o simples conta-gotas foi um processo de aprendizagem, de abrir e contar. Então, nessa primeira fase é um contacto com os materiais novos, que é mais marcante, e a exploração não a exploração, a entrega dos materiais, a recepção, a organização do grupo tinha que ser sempre repensada e melhorada para não interromper o processo de aprendizagem, né? Então, foi importante uma das dicas da Evelyn, que é os miúdos moverem-se, estão um bom momento a receber a informação teórica, mas depois podem se levantar, podem se movimentar, e então isso facilita a integração do conhecimento. Eu senti isso, era interessante fazê-los mover na sala, eles próprios se organizarem e perceberem qual seria o material a recolher, isto é, já estavam a perceber o que é que precisavam, tinham que antever, não é? O que é que iam necessitar para o próximo passo. Isto na primeira oficina. Depois, numa segunda oficina, foi entregue uma folha de papel amarela, onde fizeram os primeiros testes de cores, experienciaram a cor que tinham feito na aula anterior e com as aguarelas que lhes forneci posteriormente. Nessa folha também puderam ampliar a paleta de cores. Nessa segunda oficina, dedicada à pintura, tivemos então uma folha de testes, primeiro, experienciar as cores que tinham feito na aula anterior e também juntar cores, aprenderem a juntar e ampliarem uma paleta de cores. Depois foram convidados a fazer uma ilustração com o tema da floresta, com as aguarelas. Foi isto que fizemos. Como? Sim. Muitos deles. Era muito diferente a abordagem deles à folha. Muitos não sabiam, não era uma folha em branco ali o impacto, como é que vão desenvolver, mas outros já conseguiam pintar com mãos, já estavam a soprar nas folhas, tinham formas bastante distintas de agir. O Manuel fez nos mesmos 3 contextos educativos, a súa residencia. A súa estrutura foi diferente, ele trouxe uma componente, a primeira componente, a sensibilização muito forte sobre a sustentabilidade. Ele questionou logo os alunos como é que é a recolha do lixo, qual é o impacto do nosso estilo de vida, quem faz a reciclagem, como se faz, que alternativas existem. Teve uma componente muito forte de sensibilização que foi muito interessante. Depois vamos ver uma segunda parte de construção de materiais, e ele aí abriu muito, deixou muita mão livre às crianças para construir nos seus instrumentos. Depois a terceira componente, que acabou por ser a mais forte, que é a percussão. Como é que com um grupo construímos uma pequena percussão em muito pouco espaço de tempo. Mas antes de mais, queria agradecer muito a Evelyn, à Rural Vivo, a João Carlos, por nos ter dado uma grande ajuda, a Alexandre e aos restos dos professores por nos terem recebido lá na escola também, foi muito importante o apoio deles, bastante mesmo. E antes de começar a falar sobre o projeto, vou-vos falar de 2 coisas muito importantes que aconteceram neste projeto. Uma delas não é fácil estimular as crianças a fazerem um projeto de percussão e mantê-los calmos ao mesmo tempo. Portanto, foi um desafio muito grande nestas aulas, apesar de serem 3 contextos completamente diferentes, 3 escolas completamente diferentes. Foi um desafio muito grande. Outra coisa muito importante foi preciso também, desde o princípio do projeto, mesmo no princípio, quando começámos com a parte de reciclagem dos objetos, para poder fazer os instrumentos e tudo isso, começar a incutir já a noção rítmica que ia ser necessária para o final do projeto.
Então, o projeto foi dividido em 3 partes completamente diferentes. A primeira parte, sim, fala sobre a sustentabilidade e sobre a reciclagem. Mas a reciclagem, quando nós falamos de reciclagem, não estamos a falar daquela reciclagem que nós conhecemos há 30 anos, que é o deitou o plástico no amarelo, deitou o vidro no vidrão e deitou o papel no papelão. Não. O conceito era, o que é que acontece a estes materiais quando nós deitamos no contentor? Era esta a minha iniciativa sobre a reciclagem para com as crianças, tentar fazer com que elas percebessem que, a partir do momento que nós deitamos um plástico no contentor, não quer dizer que este problema está resolvido. Isto é um bocado o padrão em geral que nós temos há 30 anos, desde que nos incutiram o processo da reciclagem e tudo isso. Por isso foi importante explicar às crianças que os instrumentos que nós íamos construir eram todos produzidos a partir de lixo, material reciclado, mas também que eles fossem conscientes de onde é que esses materiais iam e o que é que acontecia com esses materiais se eles não fossem reutilizados. Portanto, foi um desafio também muito grande. Foi uma parte em que foi dada às crianças, aos alunos, uma oportunidade de serem eles mesmos a procurarem os materiais que eles queriam. Claro que os instrumentos que foram construídos estavam um bocado direcionados para o final do projeto, que era o que vocês viram, que foi aquela parte da percussão. É estranho falar com o microfone, que eu estou a ouvir o meu eco lá atrás. Não sei, é estranho. E então, essa foi a primeira parte. A segunda parte consiste quando os alunos trazem os instrumentos não, quando trazem os materiais e vamos construir os instrumentos. Não é fácil. Estás a projetar um projeto de percussão e trazem-te vários tipos de materiais, o que isto é interessante também porque, ao fim e ao cabo, provou de que isto era um projeto que merecia mais tempo. Era um projeto que devia ter continuidade, era um projeto que tem muito mais para dar. E é incrível que só nestas poucas aulas que aconteceram com estes alunos foi possível fazer um projeto como este no final. Como a Evelyn tinha falado antes, estes alunos que vocês viram agora a tocar em Vieira de Minho, eles tiveram apenas 2 ensaios. Eles ensaiaram 1 hora e 40 minutos. São crianças que fazem parte de um sistema escolar que é completamente diferente dos outros que nós fomos participar. São crianças que trabalham com horários, que trabalham com limites, podemos dizer essa palavra, mas sim, existe um limite. Com os outros projetos foi diferente porque tivemos mais disponibilidade. Tínhamos praticamente quase uma tarde ou uma manhã para poder estar com eles e explorar ainda mais. Isso foi interessante. E então, isto é a primeira parte da reciclagem. A segunda parte, na construção dos instrumentos, há uma parte muito importante que, claro, quando eu pensei como é que nós vamos construir estes instrumentos, é necessário haver ferramentas, não é? É preciso haver martelos, é preciso haver alicates, é preciso haver facas, é preciso haver... Claro que uma pessoa pensa muito bem, vamos para uma escola, são crianças que não têm habilidades para mexer em ferramentas, ou têm, e nós não sabemos, simplesmente. Então, eu achei interessante, e apesar de parecer um risco, eu não considero que tenha sido um risco, eu acho importante as crianças terem contato com as ferramentas outra vez. Todas as crianças foram alertadas desde o princípio da aula de que iam mexer com ferramentas, que se não tivessem à vontade com ferramentas, que não usassem as ferramentas, mas eu acho muito interessante, e acho que é importante também, porque eu sou de uma geração onde me dava uma faca para a mão e um martelo e ninguém me punha limites, e eu acho importante hoje em dia as crianças também terem contato com essas ferramentas. Foi muito interessante esta parte. Houve outros instrumentos que não foram usados no projeto final, mas que foram feitos na mesma pelas crianças, grandes ideias. Claro que os nossos instrumentos são muito constituídos à base de instrumentos produzidos para percussão, membrafones e tudo isso, mas há todo um potencial de instrumentos de sopro, de instrumentos de corofones. Há muitos outros instrumentos que podem ser explorados, que não foram explorados nesta oficina. Daí eu ter comentado de que sim, era realmente um projeto interessante para dar continuidade, porque tem um potencial incrível, não só por ter sido dividido em 3 partes muito importantes, que é a parte da sustentabilidade, foi uma parte muito interessante de estar constantemente a desafiar os alunos sobre se eles tinham consciência ou não do que é que aconteceu com aqueles materiais, o que é que realmente é o lixo, porque é que nós chamamos ao lixo, não é? A partir do momento que nós deixamos de usar um material, compramos algo e deitamos ao lixo e dizemos que aquilo é lixo, mas aquilo tem funcionalidades para muito mais. Quando eu te expliquei que uma lata servia para fazer 2 ou 3 tipos de instrumentos diferentes, também eles lançaram ideias de que aquilo também poderia servir para um vaso, também poderia servir para um porta-lápis, também poderia servir para muitas outras coisas. Então é importante trabalhar esta parte criativa nas crianças. As aulas foram todas basicamente
à procura da criatividade, do estímulo criativo das crianças, mas também desta parte da sustentabilidade que nunca deixasse de existir nas aulas, que não fosse só o tema da primeira aula. Eu lembro muito bem que quase todos os projetos, no final, quando acabamos o final do projeto, eu fiz-vos refletir outra vez sobre não se esqueçam das origens deste projeto. Isto veio tudo da reciclagem, isto é a base, isto é o que é que nós podemos fazer com o lixo. Pronto. A terceira parte, que é realmente a parte mais divertida, que é a parte em que vamos todos tocar, claro, mas vamos todos tocar, mas é preciso alguém coordenar aquilo. São grupos completamente diferentes, como a Evelyn disse, são 20 alunos numa turma. Temos o projeto Geminar, que são crianças que realmente são crianças muito mais ativas a nível criativo, nota-se. E depois também temos o projeto da Xana, de Cabril também, que são crianças de várias idades. Tudo isto é um desafio. Não estamos a pegar em crianças da mesma idade e selecionar as crianças que queremos realmente trabalhar no projeto. Não, estamos a dar oportunidade a toda a gente, para que toda a gente faça parte do projeto. Esta última parte, como vocês puderam reparar aqui no último vídeo, em que as crianças estão a tocar, também é uma parte muito importante, é tentar concentrar as crianças no que estão a fazer. Eu já sabia muito bem que quando nós fôssemos tocar, ia ser no intervalo da escola e que as crianças iam ficar distraídas e que, se vocês repararam no vídeo, eles estavam completamente a olhar para os lados. Esta parte da concentração, lá está. Como eles só tiveram 2 horas para ensaiar, para trabalhar esta parte da percussão, não deu para estimular muito mais, nem para lhes construirmos realmente aquilo, mas, para o que foi, na minha opinião, foi um grande sucesso. Estou muito agradecido à Real por me ter dado esta oportunidade de fazer realmente coisas que eu também gosto de fazer, nomeadamente a parte criativa das manualidades e a parte musical. Continuo a insistir que eu acho que isto é um projeto que tem pés e cabeça para dar continuidade e, oxalá, no futuro haja muitas outras escolas que se querem, ou projetos que se querem envolver neste tipo de atividades. Outra coisa para relembrar é que não foi falado aqui hoje, é que nós hoje à tarde vamos ter uma apresentação dos alunos cá, eles vão vir cá tocar. O projeto de Germinar vem cá tocar, 3 menos um quarto. Quem quiser viver está convidado. Quem quiser participar, também temos instrumentos a mais, também podem participar. E outra coisa que eu gostaria de lembrar é que nós deixamos uma mesinha ali fora com alguns dos instrumentos que foram construídos pelos alunos. Vocês podem ir lá ver para verem na realidade o que é que se pode fazer com uma lata. Obrigado.